Continuando com os ensinamentos do Rav Shneur Zalman a respeito do significado místico do Shabbat. Conforme nós vimos anteriormente, o Alter Rebbe nos explicou como no dia do Shabbat brilha e ilumina sobre o mundo uma energia divina diferenciada, mais elevada, que é derivada do nome Havaiá, que é derivada do tetragrama, do nome de Deus, sem encobrimento, sem ocultação, sem tzimtzum, sem condensações, diferente do que ocorre nos dias da semana. Então, o mundo tem uma elevação no dia do Shabbat, o mundo em geral, já que no dia do Shabbat há uma revelação divina maior, mais intensa sobre todo o universo. Isso é algo que ocorre, por assim dizer, naturalmente, ou seja, a forma que Deus estabeleceu de como o mundo seria regido desde os 6 dias do Gênesis, da criação, chegando no 7º dia, conforme nós vimos que nos 6 dias o que estava em evidência era apenas o nome de Deus Elohim, que é o nome associado à limitação, encobrimento, ocultação, porque toda a luz divina, toda a energia vital de Deus que estava atuando sobre o mundo para elaborar a criação, para dar existência aos seres, às criaturas, tinha que ser uma luz divina encoberta, oculta, para não ofuscar, para não cegar toda a possibilidade de existência de criaturas, senão estaria evidente apenas o Criador. Então, durante os 6 dias da semana, o que está presente é a revelação do nome Elohim, que indica a condensação, encobrimento. Já no dia do Shabbat, fica evidente, fica revelado o nome Havai, o tetragrama, que indica expansão, revelação da energia divina de forma superior. Então, isso é algo que acontece, por assim dizer, já naturalmente a forma que Deus estabeleceu para reger o mundo e o universo, uma revelação divina limitada, nos 6 dias da semana, e uma revelação divina maior, mais elevada no dia do Shabbat. Em seguida vai nos acrescentar o Alter Rebbe que por mais que o dia do Shabbat, por si só, já contém uma santidade especial, uma revelação divina especial, isso é algo que já vem de cima, é algo estabelecido por Deus, mas aqui na sequência ele vai nos explicar, conforme nós já vimos também em sessões anteriores, que existe um aspecto no dia do Shabbat que depende do serviço e do trabalho espiritual de Bnei Israel, dos filhos de Israel. Sobre isso foi dito na Torá, sim consta nos 10 mandamentos, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo. Por mais que Shabbat mikatcha vekaima, por mais que o dia do Shabbat por si só já é santificado, ele foi santificado por Deus, já na semana da criação, por ocasião do Gênesis, mas mesmo assim Deus nos prescreve na Torá para o povo de Israel, Zachor et Yom HaShabbat, lembre-se do dia do Shabbat, lekadesho, para santificá-lo. Então daqui se entende que o povo de Israel também tem o poder e, de certa forma, até a missão, a obrigação de santificar o dia do Shabbat. E, pelo visto, conforme ele vai nos explicar a seguir, através da intervenção, através do trabalho de Bnei Israel, então se acrescenta uma santidade maior ao dia do Shabbat. Se faz com que haja uma revelação divina mais intensa no dia do Shabbat. Existe aquela revelação já estipulada por Deus, já programada de cima, uma revelação especial, superior, diferenciada, quando se compara com os dias de semana, mas através do trabalho espiritual de Bnei Israel, então essa elevação se torna ainda maior. Isso atrai uma santidade de um nível ainda mais elevado, um acréscimo de santidade no dia do Shabbat. Então, nas palavras do Alter Rebbe, Hinei Ktiv, consta no versículo da Torá, Asher bara Elokim la'asot, no final da descrição dos 6 dias da criação, dos dias do Gênesis. Então, a frase bíblica diz, concluindo
Resumindo, sintetizando toda a obra da criação, eis que aqui está tudo o que Deus fez e realizou. Asher bara Elohim, tudo, aqui ainda consta o nome Elohim, que é o nome de encobrimento, ocultação da luz divina, mas de qualquer forma, Asher bara Elohim, o universo que foi criado por Deus, la'asot, para fazer. Uma frase um pouco enigmática quando traduzida ao pé da letra e mesmo no seu sentido literal, o que significa que Deus criou o mundo. Então nós entendemos, então essa é a obra da criação, Asher bara Elohim, que foi criada por Deus, la'asot, para fazer ou por fazer. O que significa esse por fazer? Amrura, botei no Zal, assim interpretaram os nossos sábios no Midrash, la'asot letaken, que Deus de fato criou todo o mundo, criou o universo com todas as suas criaturas, mas ele deixou algo por fazer, ele deixou algo para ser completado por nós, seres humanos. Deus deixou algo no mundo ainda incompleto e nos incumbiu da missão de letaken. Diz o Midrash, o que significa para fazer, para nós, Bnei Israel, fazermos, para fazer, para consertar, para retificar. Então Deus propositalmente deixou algo no mundo para ser completado, ainda incompleto, para nós retificarmos, para nós consertarmos, para nós completarmos. De certa forma, Deus é perfeito. Deus é onipotente, é todo-poderoso. É claro que ele poderia, e alguns diriam até que deveria, ter criado o mundo na sua perfeição completa. Mas aqui há um significado mais profundo. Deus queria, nós vamos ver dentro do intuito do propósito divino na criação, que é de possuir uma morada aqui no plano inferior. E ele queria que essa morada, entre aspas, essa habitação, assim como a pessoa se revela com todo o seu ser, com toda a sua essência na sua casa, na sua morada, onde ele se sente à vontade. Da mesma maneira, os nossos sábios usam essa metáfora a respeito do propósito da criação. Assim falam os nossos sábios no Midrash, que Deus desejou possuir uma morada no plano inferior, ou seja, que a essência divina estivesse aqui à vontade, estivesse revelada em evidência de uma forma explícita, diferente, bem diferente de tudo que é hoje, onde nós não vemos divindade em absoluto no nosso mundo, não percebemos de forma sensorial a presença de Deus. Mas o objetivo divino, o propósito na criação, Deus queria uma habitação, Deus queria uma revelação plena da sua essência aqui embaixo. E aqui embaixo, no plano inferior, significa também que Deus queria que isso fosse feito, elaborado e conquistado pelos seres inferiores que somos nós. Então, por isso, Deus não deixou tudo já pronto. Deus queria que essa morada fosse constituída, fosse construída pelos seres inferiores, que eles atraíssem essa revelação divina para o plano terrestre, que isso fosse feito por nós. E também, conforme explicam os pensadores judaicos, isso era o objetivo maior de Deus. Deus, justamente na sua perfeição, Deus é perfeitamente bom. E a natureza do bom é que ele deseja o bem. E Deus quer nos conceder o bem mais perfeito. Por isso, o bem perfeito, o bem ideal, não é aquele bem que vem de mão beijada. Aquele bem que a pessoa não fez jus nem mereceu. Esse não é o bem maior. Isso é, na linguagem do Zohar, é chamado pão da vergonha. Algo que a pessoa ganha e recebe sem ter merecido, sem ter feito jus, sem ter trabalhado, sem ter conquistado isso. Então isso é chamado pão da vergonha, isso tira da dignidade da pessoa. Deus queria nos recompensar da melhor maneira. E por isso ele queria que a gente fizesse jus e que a gente se empenhasse. Por isso ele deixou a obra da criação por fazer, algo para ser completado. Por quem? Por nós. Algo para ser retificado e consertado. E dessa forma Deus queria nos proporcionar o bem maior. Ele queria que nós nos associássemos a Ele, por assim dizer. Assim, Ele é o Criador, mas Ele deixou algo ainda por fazer para que a gente pudesse não se igualar a ele, mas se tornar sócio também nessa obra magnífica da criação.
Então aqui, voltando à explicação do Alter Rebbe, o Alter Rebbe nos disse, em sequência aos versículos da Torá, logo no início, que tratam sobre o Shabat. Então a Torá diz, Vaikadesh Oto, que esse dia foi santificado, que vó Shabat, porque nesse dia Deus descansou, Deus se absteve de criação. Então lá na sequência consta também, Asher Bará, como a gente diz no Kiddush do Shabat, na prece de santificação do Shabat, Asher Bará Elokim La'asot, que Deus criou para fazer, ou conforme os sábios explicam, para consertar e retificar aquilo que falta ser completado no mundo. Então, como nós explicamos, é o ser humano e esse é o papel do ser humano, para isso que nós viemos à Terra, para completarmos aquilo que falta, para retificarmos e consertarmos esse lado, esse aspecto apenas materialista que predomina no mundo antes da nossa atuação. Então, aqui de uma forma mais profunda se diz, por mais que o que nós entendemos aqui, por mais que para a existência do mundo Deus emitiu uma energia vital, e o mundo só existe, todos os universos físico, espiritual, etc., todas as criaturas celestes, celestiais e terrestres só existem graças a essa energia divina, graças a uma luz divina que foi atraída para o mundo. E essa energia divina está presente em cada ser e cada criatura, dando vida e existência a cada uma delas. Porém, quando nós falamos que com a obra da criação o mundo ainda estava incompleto e ainda necessita de uma retificação, de um conserto, significa que até então, antes da atuação do ser humano, a energia vital de Deus, derivada de Deus, que vem ao mundo, é apenas uma energia externa, apenas uma energia superficial. E cabe ao ser humano, através da sua atuação, cumprindo as mitzvot, ou se aproximando de Deus, retornando a Deus através de tshuva, etc. Com isso ele vai conseguir atrair uma energia divina mais elevada, mais profunda, ligada com o âmago da divindade. Por enquanto, ou antes da atuação do ser humano, ou a energia divina investida nos 6 dias da criação era apenas externa e superficial, conforme dissemos. Mas o objetivo divino consistia justamente nisso. Deus, ele quer se manifestar e se revelar com toda a sua profundidade, em toda a sua essência no nosso mundo. Mas isso compete a nós atrair, isso cabe a nós realizar, em outras palavras, produzir essa morada para Deus no plano inferior, um lugar onde a essência divina possa se manifestar. Então isso é produto do serviço espiritual da criatura, do ser humano. Nisso consiste o nosso trabalho, a nossa missão. Asher bara Elokim, Deus criou o mundo, la'asot, para fazer, ele deixou algo por fazer, para letaken, para consertar. E esse é o nosso papel. E essa perfeição, essa plenitude que o mundo alcança, que nós entendemos da sequência dos versículos, isso ocorre especialmente no dia do Shabat. Por isso, sobre o dia do Shabat, que é um dia de elevação maior, está escrito Asher bara Elokim la'asot, que Deus criou o mundo para fazer, para consertar. E, de fato, essa atuação nossa no universo, o nosso acréscimo, o nosso acréscimo através da nossa participação no dia do Shabat, isso nós encontramos em diversos versículos da Torá. Urtiv, diz o Alter Rebbe, da mesma forma está escrito na Torá, mais tarde, Veshamru bnei Israel et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat, e os filhos de Israel irão guardar o Shabat, para fazer o Shabat, para fazer acontecer o Shabat. Então, o Shabat, por um lado, existe aquele aspecto que ele acontece por si só, mas por outro lado, isso que acontece por si só é apenas algo ainda externo e superficial. Através da intervenção nossa, através da atuação de Bnei Israel, então nós fazemos o Shabat, nós fazemos algo maior acontecer no Shabat. Demizeh mashma she'Israel osim et ha-Shabat al yedei ha-mitzvot.
בששת ימי החול, דהיינו פירוש לעשות לתקן על ידי תשובה. Nos diz o Alter Rebbe, isso significa, conforme a gente já viu também numa sessão anterior, o fato de Bnei Israel estarem fazendo o Shabat, isso ocorre ainda durante os 6 dias da semana. Quando nós cumprimos mitzvot durante a semana, então com isso nós estamos lassot, fazendo acontecer, nós estamos produzindo o conserto, a retificação, seja através das mitzvot que cumprimos ou da tshuva que realizamos. Com isso nós vamos acrescentar uma luz mais intensa, uma revelação divina maior no dia do Shabat.